Queridos, nós vamos introduzir hoje uma série de mensagens, a qual eu batizei de Apocalipse, não porque eu vou trabalhar o livro de Apocalipse, mas porque eu falarei a respeito das últimas coisas. E hoje eu quero falar sobre esperança. A morte não é o fim. Na semana que vem eu quero falar sobre o que algumas pessoas chamam de sono da alma, que na verdade não é sono da alma, mas aquele período, aquele intervalo entre a nossa morte e a volta de Jesus, e falar também sobre o reencontro, o arrebatamento, quando Jesus, a segunda vinda de Jesus, e no terceiro domingo falar sobre o fechamento da história, onde Deus chamará todos à sua presença. E no quarto domingo nós teremos aqui recepção de novos membros, batismo, profissão de fé e a despedida do pastor Wagner, o último domingo que o pastor Wagner estará conosco, vai ser o pregador da noite. Então quero convidar você a fazer essa caminhada aí de 3 domingos. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo... 1 Pedro, capítulo 1, desculpa. Paulo vai me ajudar ali na passagem do slide, no texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação que vos está preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Queridos, eu creio que existe apenas uma história. Nós estudamos história do Brasil, história geral, história da antiguidade, história moderna, enfim. Mas creio que existe apenas e tão somente uma história, e eu creio que Deus está sendo o agente dessa história, está no controle dessa história, e eu creio que este mundo, o planeta em que nós vivemos, chegará um tempo em que Deus vai fechar as cortinas deste primeiro ato da história. A teologia chama este final de escatologia, o estudo das últimas coisas, apesar que escatologia também é um termo da biologia. O interessante é que logo após Jesus subir aos céus, lá no livro de Atos capítulo 2, os crentes acreditavam que Jesus voltaria muito logo mesmo. Isso é visível nas primeiras cartas que foram escritas
cartas de Paulo. Depois passou-se mais um tempo, eles perceberam que Jesus não voltou, e aí Paulo começa a dar instruções de como a igreja deveria se portar. Então a gente percebe de uma primeira carta como Tessalonicenses, depois a segunda carta, a gente percebe a diferença, porque Cristo não voltou. Então a igreja desde sempre acredita que Cristo voltará amanhã. Agora, nós vivemos hoje dias difíceis, dias de crise econômica, mas quando que o Brasil não viveu dias de crise econômica? Fale para mim. Quem passou pela fase do José Sarney, eu passei, trabalhava em fábrica, a inflação, não sei quantos %, né, os preços subiam todos os dias. Nós vivemos guerras e vivemos na Síria, no Oriente Médio, rumores de guerras, né, com um maluco lá na Coreia do Norte, o nome dele é Kim Jong-un, né, e de outro lado um presidente norte-americano intempestivo, nós não sabemos direito o que pode sair daquela cartola do Donald Trump, mas eu quero dizer que isso também não é novidade. Eu fico pensando que na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial, vocês não acham que os crentes estavam achando que o mundo ia acabar também? Com certeza, com certeza. Ainda assim fica a pergunta: será que estamos vivendo os dias do fim? Se você perguntar para mim, a minha opinião particular, eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu não creio num fim tão iminente, tão rápido, para amanhã, para o ano que vem, não. Mas eu creio que nós somos a geração que estamos vivendo o tempo do fim, não exatamente o fim. Então o que eu estou dizendo aqui é nada diferente do que a igreja vem falando durante 2000 anos. Estou chovendo no molhado. Mas eu explico porque eu acredito que nós estamos vivendo o tempo do fim. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que guerras sempre houveram. Imoralidade sexual sempre teve também. Mas o que é novo hoje para mim são duas questões novas que a Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia diz que o planeta geme dores de parto, né, esperando a redenção dos filhos de Deus. A questão ecológica é uma questão nova, são de poucos anos atrás. Camada de ozônio, tudo que está acontecendo, o aquecimento do planeta, são coisas novas. Na verdade, o nosso planeta está dando respostas à destruição que o ser humano está fazendo. Há quem diga que o mundo evoluiu 400 anos em 40 anos. É uma evolução, um progresso tecnológico industrial muito rápido. Muito rápido. Esse planeta, eu fico olhando a quantidade, eu moro num condomínio, num prédio de 14 andares, a quantidade de lixo que nós produzimos. Da onde vem esse lixo? Grande parte vem do fundo da terra, vem do petróleo. Nós extraímos. Onde isso vai parar? Daqui a pouco esse planeta ele desintegra, ele começa a murchar de tanta extração de petróleo que o mundo faz hoje. Mas uma segunda fato novo para mim é naquela lista lá de 2 Timóteo capítulo 3, que fala que os dias do fim serão assim. Lá tem um item que diz, que fala sobre a desobediência aos pais. Nós nunca vimos na história um tempo em que os filhos são desobedientes aos pais como são hoje. Na verdade, está havendo uma inversão, uma troca de papéis. Os filhos estão mandando nos pais e os pais estão submetendo aos filhos. Isso é fato novo.
porque na minha época não precisava falar, era um olhar. Hoje nós falamos e falamos e falamos e a coisa não acontece. Portanto, por esses dois motivos, penso eu sim que nós estamos no tempo do fim. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Isso deve trazer angústia para você? Deve trazer medo ao teu coração? Deve trazer apreensão ao teu coração? Não, queridos. Pelo contrário, absolutamente não. Não, porque o fim para o cristão, na verdade, significa a redenção. O fim para nós que cremos em Jesus significa alívio. Por isso a série Apocalipse, esperança e alívio. E por que não deve trazer medo e nem angústia ao nosso coração? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. O texto fala-nos de uma viva esperança, no versículo 3. A Bíblia está dizendo que você foi regenerado para uma viva esperança. Queridos, isso é maravilhoso. Deus nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, nos salvou, nos redimiu, para que tivéssemos uma viva esperança. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos, sem rumo, sem esperança, nas trevas, nas dúvidas, na insegurança espiritual. Estávamos vivendo sem Deus no mundo, sem um futuro certo pela frente, vivendo no império das trevas. Mas a Bíblia declara que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isto foi obra de Deus, foi graça. Não fomos nós, foi Ele que fez isso, aleluia. Por isso o texto começa dizendo: bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Obra de Deus, foi Deus que fez isto. E uma das maiores bênçãos da nossa conversão a Cristo é que nós passamos a desfrutar então de uma viva esperança. Uma das maiores bênçãos é esta. Existe um ditado que diz que a esperança é a última que morre. E está certo. Por quê? Porque quando uma pessoa perde a esperança, ela perde praticamente a sua própria vida. Se ela não tem esperança de mais nada, acabou. Sem esperança não há sonhos, sem esperança não há projetos, sem esperança não há planos, não há vontade de lutar, não há vontade de viver. E você, meu irmão e minha irmã, é movido por esperanças. Eu sou movido por esperanças, esperanças de melhorar, esperanças de recuperar, esperanças de reconciliar, esperança de acertar, esperança de enriquecer, esperança de ser curado, esperança de amar e de ser amado, esperança de ser reconhecido, esperança de ter amigos, de ter bens. Alguns têm esperança de ter poder, a maioria tem esperança de ter segurança. Enfim, todos têm esperança de ser feliz. No entanto, muitas destas esperanças, elas são passageiras. À medida que elas vão sendo conquistadas, elas desaparecem. Por exemplo, se alguém tem a esperança de casar,
depois que casou-se? Tem esperança ainda de casar? Não, está casado. Se tem esperança de ter filhos, quando tem filho, não tem mais esperança. Talvez esperança de ter o segundo. Mas quando tem o segundo, parou. Tem esperança de ter um carro zero. Teve o carro zero, não tem mais esperança. As esperanças vão passando, elas vão morrendo. Mas a viva esperança que o verdadeiro crente tem, ela é espiritual e ela é eterna. E essa é a grande diferença e faz toda a diferença das esperanças que nós temos terrenas, deste mundo. E glória a Deus por isso. Porque esta viva esperança que o apóstolo Pedro diz, ela não está baseada neste mundo. Ela não está baseada em você, nas pessoas. Ela está baseada no eterno, em Deus. Em Deus. Por isso o salmista diz: e eu, Senhor, o que eu espero? Tu és a minha esperança. Já o profeta também dizia: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E aí ele vai dizer que é como alguém plantado junto a ribeiros de água, que sempre se renova, que sempre está verde, está bonito, está satisfeito, dá frutos. A viva esperança não confunde. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. A viva esperança nos projeta também para um futuro glorioso. O sábio Salomão disse: pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Então esta viva esperança é a força que nos impulsiona mesmo diante da morte. Aliás, alguém já disse que a única certeza que nós temos na vida é que um dia morreremos. Porque ela está depositada no eterno, é uma esperança espiritual que transcende esta vida e que transcende a nossa própria razão. Por exemplo, como alguém diante da morte, e a morte, diz Paulo, é o último inimigo a ser vencido, é o mais terrível de todos os inimigos, o mais temível de todos os inimigos, que põe fim a todos os sonhos humanos. Como você pode explicar que alguém diante da morte, diante da impotência de vencer a morte, pode estar em paz e pode ainda glorificar a Deus, passando por aquele momento de tribulação diante ou à porta da morte? Você consegue explicar isso? Não, transcende a nossa razão. Só mesmo com a bendita esperança com que Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque esta viva esperança nos projeta para a nossa ressurreição na eternidade, assim como Cristo ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer, no amanhã. Aleluia. Então esta bendita esperança dá a você e dá a mim aquela paz que excede a todo entendimento. Aquela paz que nós vemos na nossa irmã Zélia dizendo para nós: estou preparada. Mas o texto ainda nos fala de uma herança. No versículo 4, a Bíblia está dizendo que Deus nos regenerou, nos deu uma nova vida por meio de Cristo, para uma herança incorruptível. Quem de nós, qual pessoa que não gostaria de receber uma herança? Mas para falar de herança, nós precisamos primeiro entender que quando nós recebemos uma herança, nós recebemos.
nós não construímos, nós herdamos, nós ganhamos, não fizemos nada para receber isso. Alguém conquistou por nós, alguém trabalhou, alguém suou, alguém batalhou, alguém construiu alguma coisa que está sendo dada, passada adiante. Isso é importante. Em segundo lugar, quando falamos de uma herança, quem herda os bens? Aqueles que são filhos diretos. Filhos são os herdeiros, são os descendentes. A eles é dado o direito de receber a herança. Por isso, essa herança que Pedro diz não está baseada em nós, nem naquilo que você construiu, nem nas suas boas obras, nem no seu merecimento, nem no meu. Na verdade, nós vamos herdá-la, nós vamos ganhá-la. Quem construiu e quem conquistou o que nós herdaremos foi Cristo. Foi Cristo. Ele, com a sua entrega, com a sua morte sacrificial, ele conquistou toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Foi ele trabalhou, ele lutou com a morte e ele venceu. Por isso, com autoridade, Jesus diz lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Maravilha. Queridos, pensar que temos uma herança eterna, pensar que existe sim vida depois da morte, não somente pensar, mas viver nesta perspectiva de que a morte não é o fim, redimensiona toda a nossa existência aqui na terra. Porque se você vive esta vida achando que ela é única, você viverá de uma maneira. Se você entende que essa vida é um grãozinho de areia frente à vida eterna, você vai viver esta vida aqui de uma maneira diferente. Ela redimensiona, nós passamos a viver na perspectiva da eternidade. Eternidade. Por isso que Paulo diz assim: pensais nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Assunto da semana que vem. A morte não é o fim. Repito, a morte não é o fim. Temos uma herança. Nós vamos tomar posse desta herança um dia. E como é esta herança? O texto bíblico nos diz. Ele diz que esta herança, se você olhar na tua Bíblia aí, ela é incorruptível, ou seja, ela não envelhece, ela não estraga, ela não se consome, ela não é comida pelo tempo, ela não desvaloriza. Lembra das palavras de Jesus no Sermão do Monte? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Herança incorruptível. Mas essa herança também diz, a Bíblia é sem mácula, ou seja, sem mancha, sem pecado, sem ressentimentos. Por quê? Porque invariavelmente o homem constrói o seu império sustentado em mentiras, trapaças, opressões, injustiça, exploração, enfim. Mas essa não.
essa sem mácula. Mas a herança para a qual Deus nos salvou não tem nada disso, ela é limpa, ela é sem culpa. Pedro nos diz nesse mesmo capítulo, se você olhar no versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Mas a Bíblia diz também que esta herança é imarcessível, ou seja, ela não murcha, há um perene frescor, ela nunca perderá o seu valor, a sua beleza, a sua alegria. Queridos, Pedro está contrastando com a herança terrena. Uma pessoa pode herdar uma fortuna em herança, mas no meio de tanto dinheiro, de tanta riqueza, a pessoa não estará livre do tédio, da angústia, do vazio. E mais, um dia tanto dinheiro não lhe fará mais sentido. Quem acha que no céu haverá monotonia, está muito enganado. Você acha que o céu é só música e harpa lá o dia todo? Esqueça isso. Passe a borracha. A nossa herança é imarcessível. Há um eterno frescor, uma eterna alegria. É movimento, é alegria, é reino de Deus, queridos. Por último, a Bíblia diz que o lugar dessa herança é nos céus. Aliás, a Bíblia diz que ela está reservada nos céus para você, para vós outros. Ou seja, está garantida, tem vaga. Há muitas definições para a palavra céu, mas eu creio que aqui Pedro está dizendo, vou trazer um sentido aqui da palavra céu: região acima dos céus siderais, a sede da ordem das coisas eternas e consumamente perfeitas, onde Deus e outras criaturas celestes habitam. Essa é a tua herança, a minha herança, a herança daqueles que foram regenerados. Por fim, diante de tudo isso, dessa bendita esperança e dessa herança que nos está reservada nos céus, nós podemos e devemos viver aqui na terra de duas maneiras, enquanto a história chega ao seu final, neste primeiro ato aqui no planeta Terra. No versículo 5, dá uma olhada aí, passa uma coisa importantíssima, despercebida dos nossos olhos. Diz assim, no final do 4, reservada nos céus para vós outros, e o que vem agora? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu queria dizer que você deve viver a sua vida aqui em segurança. E não estou falando de estabilidade financeira não, segurança espiritual, o que as pessoas não têm fora disso aqui, fora da fé cristã. A nossa herança, a tua herança, não foi conquistada por nós, não foi conquistada por você, mas foi pela graça. Ela está reservada já, está pronta. Jesus disse que ia na frente, preparando o lugar, está pronto, está garantido. E mais, a Bíblia diz que você é guardado pelo poder de Deus. Isto é tremendo, por quê? Porque a nossa herança está pronta, está reservada, mas nós estamos aqui ainda, e a grande questão é, chegaremos lá ou não? Chegaremos, diz a Bíblia, aleluia. Por que chegaremos?
porque somos guardados pelo poder de Deus. Deixa eu te dizer nesta noite algo muito sério, mas muito reconfortante para você. Isto vai acontecer e você estará lá, meu irmão, minha irmã. Você gozará e você experimentará das delícias dessa herança celestial. E eu quero dizer, não porque você é fiel, mas porque Deus é fiel. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, talvez um dos capítulos mais preferidos dos presbiterianos, no versículo 29, diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou, redimiu, perdoou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero dizer aqui nesta noite, se Deus aplicou a regeneração na sua vida, se Deus aplicou a nova vida em você mediante o Espírito Santo, então certamente é porque você é um escolhido de Deus. E se você foi escolhido de Deus, você foi chamado. E se você foi chamado, diz o texto de Paulo, que você será glorificado. Aleluia. Será ressuscitado e terá um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus na sua ressurreição. Aleluia. O corpo glorificado não pode habitar a terra, não pode habitar um espaço corruptível, porque no céu não haverá corrupção, não. Então, diante de tudo isso, você pode descansar quanto ao seu futuro, meu amado, minha amada. Descanse, viva a sua vida, a sua fé em segurança. Você pode ter esta segurança do que virá depois da sua morte. Se você foi regenerado, se o Espírito Santo tocou o seu coração, se você foi convertido, não é se você se converteu, mas você foi convertido pelo Espírito Santo, se arrependeu-se dos seus pecados, e se você confia em Cristo para a sua salvação, então descanse. Descanse. A segurança da salvação é possível porque a nossa salvação é baseada em Deus, por meio de Jesus Cristo. É Ele quem nos salva. E disse Jesus numa das maiores passagens da Bíblia, em João capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou, é um presente, é dado, não é merecido, é dado, é pela graça. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém as arrebatará. Aleluia. Se hoje você ouve as palavras de Jesus, então você é dele. Se hoje você obedece às palavras de Jesus, então você é dele. E se você é dele, quem pode arrancá-lo das mãos dele? Me diga. Nem o mundo, nem as paixões da carne, nem o diabo, ninguém pode tirar você das mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. Então viva em paz,
Vive em segurança. A segunda maneira que você deve viver a sua curta vida aqui na terra é louvando a Deus. Versículo 6 diz assim: nisso tudo, nessa regeneração, nessa viva esperança, nessa herança, nisso tudo, nessa proteção de Deus, nisso tudo, exultais. No original diz regozijai, nisso tenhais grande alegria. Queridos, olhem a grandeza da salvação, diante da viva esperança que você tem, diante da herança eterna nos céus, diante dessa segurança que você estará lá, o que você faz? Você deve exultar, você deve alegrar-se grandemente, você deve bendizer, você deve adorar. Queridos, quando nós vemos a igreja louvando, os irmãos e irmãs louvando a Deus com alegria, com amor, com sinceridade, com vibração, isso nos deixa felizes, porque estão exteriorizando o que está no seu interior, ou seja, estão mostrando a salvação operada pelo Espírito Santo, estão mostrando Cristo dentro de nós, estamos mostrando. Tem uma viva esperança, tem uma herança eterna, tem a segurança da salvação. É disso que vem a nossa alegria, é disso que vem uma vida de louvor. E queridos, ter uma vida de louvor é imprescindível, primeiro, porque você foi e eu fui criado para isso. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi feito para adorar a Deus. Você foi feito para ter prazer em Deus. E segundo, porque uma vida de louvor manifesta, expressa a gratidão, expressa o reconhecimento, expressa a humildade, expressa a alegria pelo que Deus fez em Cristo por terríveis pecadores como nós. Eu não tenho dúvidas que na reunião do Conselho Celestial, composto pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito, quando Deus ou quando a Trindade olha para você e vê você louvando com entusiasmo e com alegria, Deus olha para o Filho e diz: filho, valeu a pena. Filho, valeu a pena, olha lá. Quero concluir repetindo o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, em primeiro lugar para uma viva esperança, em segundo lugar para uma herança eterna. Sendo assim, nós podemos viver em segurança e em louvor. Amém? Agora, meu querido, minha querida, eu quero que você compare os dois quadros. Este quadro que foi pintado pelas Escrituras nesta noite e o quadro que está aqui no nosso país. Agora, vindo para cá, nós soubemos de um massacre numa igreja batista. Dizem que devem ter morrido 27 pessoas, mais um nos Estados Unidos. O homem entrou dentro de uma igreja e... Olhe para esse quadro do mundo que nós vivemos: violência, economia, guerras, rumores de guerras, a decomposição da família, meu Deus. E agora compare com o quadro das Escrituras. Um quadro de esperança versus um quadro de desesperança. O texto bíblico nos incita a fazer essa comparação. No versículo 6 ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível,
mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo assim o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu quero dizer para os irmãos que enfrentam no presente momento, passam por um sofrimento, por alguma incerteza, por alguma angústia, eu quero dizer nesta noite que o sofrimento não tem a palavra final, amém? A morte não tem a palavra final. Que estes períodos de provação que nós passamos aqui, que talvez você esteja passando, são períodos que Deus permite para que a tua fé seja moldada, seja apurada, se torne mais preciosa, mais valiosa, mais digna, mais perfeita, mais linda. Esta foi a promessa de Jesus, que nós seríamos guardados pelo poder de Deus, e que uma vez confirmado o valor da nossa fé, ela se torna então mais valiosa do que ouro perecível, e resulta em louvor e glória ao Senhor Jesus. E assim experimentamos uma alegria que o mundo não pode nos dar. E assim tomaremos posse da salvação eterna. Quero encerrar dizendo que talvez a maior beleza da fé cristã é que a nossa esperança não passa. A nossa esperança é uma viva esperança, é eterna, é uma bendita esperança. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.